Conexão Delas, mais um episódio maravilhoso para você que nos acompanha aqui no nosso canal. E se você não se inscreveu, por favor, já se inscreva aí, já vou te pedir, fazer isso que todo produtor de conteúdo faz no YouTube, quer pedir, então se inscreva aí no nosso canal, tá? Se você achou interessante, manda para alguém, pega o link aí, copia e envia para alguém. Se você é empreendedora ou quer empreender, esse é o canal, esse é o lugar, Conexão Delas. Na verdade, Tatiana? Sim, com certeza. Gente, olha, hoje eu nem sei o tempo, eu fiz só uma hoje para gravar, porque aqui o assunto é comprido e eu sou muito fã dessa mulher. Deus sabe das coisas, né, gente? Eu até falei pra ela, não fiz nenhum roteiro, gente, o papel tá em branco aqui, ó. Na verdade, eu vou anotar as coisas que foram acontecendo aqui, porque toda a conversa minha da Tatiana sai tanta coisa que vem saindo, vem brotando ideias, vindo sei lá da onde, tanta coisa. Então, hoje, mulher, hoje nós vamos falar de empreendedorismo, sim, mas de um empreendedorismo do nosso ser. Então, porque antes da gente fazer algo pelo mundo, a gente precisa ser, né? E eu sou muito fã do trabalho das terapias, em especiais das terapias holísticas, mas independente de qualquer coisa, eu queria que você ouvisse, independente do que você acredite, eu queria que você ouvisse um pouquinho, para você entender como que a gente precisa cuidar mais da gente, o quanto isso tudo tá lá envolvido. Por que você não ganha dinheiro, por que você procrastina, por que você é desorganizado, por que você não produz, por que você se sente, você produz e não sai do lugar, por que você tem uma péssima relação com ganhar, com prosperar. Então às vezes tem coisas que você faz tudo certinho, você vai na mentoria, você faz tarefa, você faz curso, você tem especialização, mas não sai do lugar. Já acontece isso, se identificou? Tem alguma coisa, gente, tem alguma crença. Mas não é possível, senhor, eu tô fazendo tudo certo, né? Não tô prejudicando ninguém, não sou mal pra ninguém. Por que não tá acontecendo comigo as coisas? Por que certas coisas não acontecem? E aí você vai ver o problema, ó, como diz o outro, o buraco é mais embaixo, né? O emaranhado tá pra trás. E enquanto você não olha pra trás, tem gente que fala, passado é passado, eu não tô nem aí. E as coisas não funcionam bem assim. A gente tem que ter responsabilidade por tudo que a gente vive e às vezes, gente, até pelo que a gente não viveu, que às vezes é dos outros, né? Então, Tatiana entra nessa área aí, né? Eu mando para ela vários abacaxis e vocês vão entender o porquê de tudo isso que eu tô falando. Então, com vocês, Tatiana Barbosa, terapeuta maravilhosa. Tudo bem, Tati? Tudo. Muito obrigada. Gostou da introdução? E agora a responsabilidade ficou maior, né? Ficou grande. Segundo um amigo nosso, o Ricardo, falou assim, o Ricardo Beto, ele fala assim, para de mentir para as pessoas. Ele verdade. Fala, para de mentir, que depois vai ficar complicado para mim, né? Fica grande a responsabilidade. E aí, Tatiana, conta para quem está nos assistindo, conta aí, o que é que você faz, Tatiana? Qual é a sua especialidade? Que dor você resolve? Então vamos lá. Eu sou terapeuta holística, trabalho com várias técnicas terapêuticas, né? Dentre elas a constelação familiar, que trabalha o emaranhado familiar dentro de si. Trabalho também com as mesas radiônicas, que faz ela levanta a frequência da pessoa nos níveis que precisa, que são várias mesas, né? Eu trabalho com 6 mesas diferentes. Trabalho com a radioanestesia, que para mim parece que é uma coisa simples, mas a radioanestesia nada mais é do que aquele benzedor que a sua mãe te levava às vezes final de semana com a arca caída, tudo. A radioanestesia, ela tem esse poder, né? Se você não está bem, ela vai lá e coloca tanto emocional quanto físico, né? E dá uma melhorada aí na situação. E também trabalho com as cartas e ciganas e o tarot terapêutico. A gente utiliza pro terapêutico, que é um autoconhecimento que dá direcionamento, tira dúvidas, né? Esclarece. Não é simplesmente tirar a carta por tirar, né? É uma sessão terapêutica. Olha aí, gente. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês dessa situação. Ontem nós estávamos num estudo, Tati, e a gente falou sobre que tudo é energia, né? Então, assim, tudo, gente, não é sobre religião. Eu não vou falar de religião pra vocês hoje, eu vou falar de ciência. E onde, por acaso, lembrei que tinha que procurar um caderno, procurei um caderno, e o caderno era um caderno que eu e minha mãe estava estudando, que era sobre a física quântica. Eu dei uma lida por cima,
Mas tava falando justamente sobre a energia que tudo tem. Gente, as coisas têm energia. Sim. Roupa tem energia, alimento tem energia, animal tem energia, nós somos energia. Tudo, Deus criou tudo com energia. É ciência, a física quântica já explica isso. Então, se tudo é energia e tudo, né? Se tem uma energia boa em alguma coisa, automaticamente você vai ficar bem. Se não tem, né? Se tem uma energia pesada, e aí a gente até falou assim, às vezes a pessoa que reclama muito, às vezes a pessoa que enrola muito, né? Imagina a energia, o ambiente dessa pessoa que ela vive. Dá desculpas, né? Exatamente, então é muito sobre isso. Então quando a Tati fala que tem todas essas terapias, elas trabalham o quê? Elas trazem, só que olha que interessante, você vai numa terapeuta, pode ser com a mesa, com tarô, todos eles, já fiz tudo, gente. Sou fã, sou de verdade. Tem uma fãzinha de carteirinha, assim? Ainda não. Ainda não, ela vai fazer, pode fazer, faça ideia aí. Todas elas não dão respostas óbvias pra você. Olha que interessante. Às vezes você vai lá achando assim, eu vou lá tirar a carta que vai dar a resposta óbvia. Não, ele fala assim, mostra que tem luz aqui. Só que quem que é que tem que buscar essa luz? Ou mostra que é um caminho complicado e vai ter um momento aqui que tem tal coisa pra você. Parece um momento de pedras, um momento difícil. Mas quem que é que vai atravessar essas pedras pra você? Alguém atravessa, Tati, as pedras pra pessoa? Parece que... Então, assim, às vezes as pessoas querem coisas que resolvam pra elas. E não resolve, porque toda e qualquer ajuda que você for buscar, seja numa terapia holística, seja numa terapia convencional, seja num tratamento, né, com florais, às vezes, né, com alguma medicação homeopática, seja com coach, seja com psicólogo, se você não fazer a tua parte, não acontece. Como. E é interessante você falar sobre isso, Vivi, porque as pessoas têm mania de querer colocar a responsabilidade da vida delas nas terapias e principalmente nas cartas. Então são situações assim que a carta e a terapeuta, o nosso papel apontar caminhos. Sim. Não, olha, esse emaranhado que você está sofrendo aqui vai passar. Mas a única pessoa que é responsável por isso é você mesma. Não tem como a carta ou qualquer outra terapia viver a sua vida. O ser humano, ele tem um livre-arbítrio. Em nenhuma hipótese, as cartas, em nenhuma das terapias, que eu trabalho com 14 por enquanto, em nenhuma das terapias, ela tira o livre-arbítrio da pessoa. A constelação, algo, a constelação nós vamos falar dela no final, que ela é o grande finale. Hoje. A gente faz uma movimentação. E a carta, ela esclarece, né? Então, quem já tem esse conhecimento, que a carta esclarece para você tomar uma decisão, mas a carta, as pessoas vêm às vezes atrás dela querendo que a carta tome a decisão para ela. Por exemplo, uma coisa simples, eu devo separar do meu marido? Vem muito essa pergunta. Relacionamento, gente, quer dizer, mais vem pra Tati. Quem é que tem que saber se ela deve separar ou não? Entendeu? Então, o que a carta vai fazer? Eu falo para ela, olha, a carta não vai tirar seu livre-arbítrio. Eu posso falar para você, a carta vai falar para você o que vai acontecer se você continuar casada e o que vai acontecer com você se você se separar. E a escolha é sua. Continuar ou não. Né? Então, a carta, ela não tira, as pessoas têm a mania de fazer. E vou até trazer para vocês um exemplo que aconteceu comigo, que fez muito sentido. Eu perguntei para a Tati, uma vez era uma pergunta, geralmente é mais da área profissional que eu uso a Tati para me tirar dúvidas, e eu pedi para a Tati perguntar para as cartas em relação a um tipo de movimento que estava acontecendo em relação a uma pessoa. E eu falei, Tati, essa pessoa, uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, o que aparece aí? Eu devo orientar ou não devo? Às vezes eu sinto que não queria, sabe? Eu falo, senhor, né, fica pro senhor aí, não estou muito interessada não, né? Mas ao mesmo tempo fala, mas se Deus colocou essa pessoa no meu caminho, né? Porque talvez eu tenha algum compromisso, né? E a pergunta era essa. E aí aparecia eu como luz naquelas cartas ali para aquela pessoa. E aí na hora que eu recebi a carta, eu não gostei muito da resposta da carta, não, mas tudo bem, a carta falou que eu tinha que, né? Que era uma pessoa assim, 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 e que eu era luz e que eu poderia conduzir essa pessoa. Só que depois que a carta me respondeu aquilo, ficou leve.
Olha só como é que é. Ela não resolveu. Mas aí eu entendi assim, tá, então já que eu sou luz, já que eu tenho que ser luz, e fazia muito sentido, claro, não era uma coisa totalmente fora, falei, então eu vou tentar trazer da minha forma, do meu jeitinho, sem ferir meus valores e sem me incomodar, luz. Exatamente. Né? E aí depois ficou leve, de fato, não tive mais problemas em relação à pessoa. É que nessas situações a carta te posiciona. Onde é o seu papel? Qual é a sua função? Aí cabe a você querer continuar ali, porque a carta em nenhum momento, mesmo que a carta fala assim para você, olha, é melhor que você separe, né? Porque aqui tá mostrando que se você separar, você que vai tomar atitude. Você não precisa, se você não se sente confortável naquele momento para agir, igual no seu caso, né? Se você não se sente, não, Tati, mas eu quero tirar. Aí é você, depois todas as nossas escolhas, existe uma consequência. Tati, e aí vamos lá, vamos trazer um pouco desse assunto para colocar aí dentro do movimento empreendedor. Aqui aparecem empreendedoras com problemas de procrastinação, de falta de merecimento, né? De problemas com o financeiro, certo? E vários outros. Vou falar só, nem vou ampliar aqui porque vai embora. Mas assim, elas chegam muitas vezes falando assim, pra mim, falam assim, eu não consigo ver meu dinheiro. Eu não consigo cobrar. Eu tenho dificuldade de cobrar. Eu não sei vender. Tem essas falas, né? Uhum. Eu não sei fazer. Eu chego em casa e não faço. Ou eu começo e não termino. São as mais queixas, maiores queixas aqui que a gente recebe, né, da galera. Sim. E a gente passa por isso também, tem algumas fases nossas, né? E o quanto isso está relacionado, eu queria que você trouxesse hoje, pela bagagem, né, que você tem aqui acompanhando a gente, a essas dores, esses emaranhados. Qual é a relação que existe aí? Então, dentro desse papel, nós, quando nascemos, a gente já traz uma carga. Né? E essa carga, seja você... hoje eu me identifico como espiritualista porque eu trabalho todas as religiões, né? Nas mesas, todas têm uma certa espiritualidade, porque tem um ser maior do que nós, que governa o universo, né? E todas as energias desse universo. E aí dentro da constelação entra a lei do pertencimento. Eu pertenço a um universo, eu pertenço a alguém que me criou, né? E dentro disso, quando você nasce, você já traz uma carga familiar, porque não pensa que você nasceu inocente, né? Você já ou nasceu por acaso, ou nasceu por acaso, né? Essa história de eu não pedi para nascer não existe. Perigosa. Seu pai, sua mãe não pediu você, pediu um filho, né? Mas você aqui já, pela lei do universo, lei espiritual, já diz que a gente é que escolhe pai, mãe e a família que nós queremos vir. Por um desenvolvimento que nós precisamos. Então, dentro disso, existe algumas cargas que você traz também de vidas passadas. E se você não acreditar em vidas passadas, que a gente respeita, essas cargas vêm da sua família. Alguém da tua família condicionou você a essa carga. Sim. E a gente chama isso, dentro da constelação, de amor cego. Então, por exemplo... digamos que alguém da tua família lá no século 20, 19, 18 morreu por conta de uma fazenda. Já vem no registro, no DNH da família, que ter muito dinheiro dá problema. Pode acontecer morte, dá tragédia, né? E aí aqui, né, na sua vida atual, você vai lutar e não vai conseguir dinheiro. Porque você está presa com essa informação. E é inconsciente. Porque nós somos assim, quem assistiu o Titanic sabe muito bem. O iceberg que estava em cima, até o próprio capitão falou, não, é pequenininho, né? Mas o que estava embaixo é enorme. Ali era só a pontinha. Exato. E a informação que você tem da tua vida parece injusto, né? Mas a informação é só a ponta. É só a ponta. A informação que está lá embaixo, tudo aquilo que você não sabe é enorme.
né? Parece injusto, mas é justamente a jornada maior que nós temos, né? Para conhecer a nós mesmos, conhecer as nossas dores, os nossos sentimentos. Então, muitas vezes as pessoas vêm e falam assim, mas eu tô bem, eu perdoei, mas não tá. Não perdoou, não se resolveu, tem alguma coisa aí que está atrapalhando. Então, dentro da constelação, tem muitas coisas que pode vir. A gente costuma falar que vem de pai e mãe, né? Todos os problemas vêm de pai e mãe. Mas não é direcionadamente o pai e mãe. Às vezes é uma situação pequenininha, né? De uma criança, por exemplo, que a mãe esqueceu 5 minutos, atrasou 5 minutos a mamadeira. Aquela criança, no registro inconsciente dela, ela se sentiu abandonada. Aí entra um relacionamento, se o namorado demorar 5 minutos para chegar, eu tô abandonada. Aí começa a suar, começa a ter crise de ansiedade. Ela acha que aquilo lá é quando você entrou na minha vida. Não, mas ela reportou aquela sensação. E às vezes é um movimento, né, Tati? Um movimento que você precisa. Que precisa somente de um movimento, porque até os 6 anos de idade, a criança registra aquilo que ela percebe. É uma percepção. Sim. Então, se o pai e a mãe tá brincando, digamos, e o pai deu um tapa na mãe, é uma percepção. Ele pode colocar aquilo como uma brincadeira ou pode registrar aquilo como uma violência. E a gente estava conversando esses dias sobre isso, porque quando a gente é criança, a gente ouve e vê tudo, né? Acho que todo mundo tem essa percepção. Só que a gente acha que isso não tem significado, né? Nenhum. E aí é interessante que depois, quando a gente vai ficando, né, mais velha, a gente vai lembrando dessas coisas. Só que tem coisa, gente, que se ela não for... como que a gente... eu fico pensando assim, como resolver isso? Eu já fico nessa situação da solução, né? Exato. Então, como resolver isso? Então, vamos supor que você esteja numa situação dessa, pai, a mãe tá ali e dá um empurrão, a criança vê. Aquilo precisa ser explicado para a criança. Uhum. Aquilo não pode ser passado despercebido, né? Ou o pai tá chateado hoje. Aí o que a maioria dos homens fazem? Eles se fecham e não conversam. A criança, ela fala assim, então quando eu tiver um problema, eu vou me fechar e não vou resolver, eu não vou conversar. Uhum. Porque ele tá vendo uma reprodução. Ou vê a mãe chorando, né? A mãe fica chorando quando tem problema. Então é normal, eu vou lá, choro, não converso com ninguém e resolvo meus problemas. Então às vezes essa situação de você, o que foi? Não foi nada. Não foi nada. Aí o que acontece? O filho, ele entra na adolescência, o que ele faz? Não foi nada. Não foi nada. Ele chora e ele fala, não foi nada. Por quê? Minha mãe já passou coisa pior e aguentou. Eu vou lá reclamar porque eu perdi meu caderno. Então, é tudo relacionado àquilo que a gente viveu. Então, acho que a percepção, pelo menos é o meu entendimento sobre isso. Eu tento sempre, né? Claro que a gente demora muito tempo, como fala, a gente demora tanto para aprender. Eu falei, quando a gente aprende, a gente começa a esquecer, né? Ainda tem isso, né? Então, assim, hoje eu tento, dentro da minha caminhada, sempre trazer a explicação para aquilo. Uhum. Né? Eu falo assim, olha, não vai dar, vamos tentar entender, deixa eu tentar te explicar por que não dá. Eu que tenho 3 adolescentes em casa, e aí sempre eu tô conversando, eu falo, olha, por que não dá para fazer isso? Por que não é legal isso? Por isso, por isso, por isso. Ai, fiquei triste por isso. Tudo bem, pode chorar. Chora, põe pra fora, fala que tá zangado, fala que não sei o que, deixa. Tá tudo bem. É melhor do que depois essa criança ou esse adolescente levar isso para um relacionamento. Com certeza. Porque vai levar. Vai levar, e não adianta. Então eu vou, explico, conversa, deixa chorar, deixa ficar zangado, deixa pensar. Às vezes fica 2 dias pensando e tá tudo bem também. Então é sobre isso. Então a gente trazer um novo significado, né, Tati? Porque é exatamente isso que as terapias fazem, né? Tanto a hipnose, a regressão e a constelação. Ela traz um novo significado, ressignifica aquela sensação. Sim. Que pode ser pequena, porque aqui, desde o adolescente, quando eu entrei para o convento, tinha uma frase de uma santa que me marcou muito, e parece que assim, são caminhos que a gente, para chegar até hoje, onde nós estamos, né? E sempre me marcou muito. Madre Mazzarello, que é a cofundadora das Salesianas, ela dizia assim, nunca menospreze a dor de ninguém, porque aquilo que é pequeno para você pode ser grande para o outro.
E dentro da terapia é justamente isso. Tati, mas criar uma depressão por causa de 5 minutos de um atraso de uma mamadeira, a gente não sabe. Cada ser humano tem as suas dores, e a gente não tem que medir dor de ninguém. Existe uma dor, como ela dizia, existe a dor. E não cabe nós medir. Né? E a gente passa muito tempo fazendo isso, né? Até a gente entender, a gente passa muito tempo falando, mas fulano tá chorando só por causa disso. Fulano tá triste só por causa disso. Não acredito, que drama, né? Exato. E quando é que acontece mais isso? Quando a gente é adolescente. Geralmente, os nossos pais brincam com isso. Eu lembro que a minha mãe brincava muito com a minha irmã, porque a minha irmã vivia nas dramas dos namorados, né? Sim. E aí, quando ela chegava chorando, minha mãe já ria. E falava pra ela assim: minha filha, larga de ser boba. Mãe que a gente nasce grudada, a gente vive sem, imagina um homem. E ela fazia piada. Hoje, tudo bem, o jeito que ela agia deixou a situação para nós mais leve. Mas tem mãe que chega e ainda quer brigar com a filha. Mas você sabe o que acontece, Tati? Eu acho que isso daí, acho que você vai concordar com essa minha fala. Ele encontra de... Assim, acontece uma situação. Por exemplo, a brincadeira da tua mãe com uma pessoa. Como a tua irmã, de repente, como o estágio que a tua irmã estava, às vezes não marcou tua irmã. Mas a gente não sabe o estado que a gente vai encontrar a pessoa quando faz aquela brincadeira. Exatamente. Então, às vezes, aquela brincadeira, vamos trazer de uma coisa simples. Eu posso chegar aqui para trabalhar na Casa Rosa hoje e tá no bom dia. Então, você pode chegar e falar alguma coisa para mim? Não vai nem... né? E aí, de repente, eu chego num dia que eu não tô cansada, tô com minha energia lá embaixo, aí você faz, eu falo, essa Tati foi tão grossa hoje. A mesma fala, dependendo do meu estado emocional, eu vou receber de uma forma ou de outra. Exatamente. Né? É isso mesmo. Tati, aí você, gente, vocês ouviram, vou trazer uma fala da Tati. A Tati, como que foi essa jornada, Tati? Lá atrás, porque eu acabei vindo da metade, para não ter roteiro nossa conversa. Como que foi que você chegou no caminho? Eu quero que você traga lá a tua história um pouquinho. Como que você chegou no caminho da terapia? Foi lá, você começou a estudar, aí você falou de convento, aí falou de terapia, hoje é espiritualista. Explica um pouquinho pro pessoal entender, porque eu já sei, eu acho que todo mundo sabe, né? Mas a galera não sabe, eu queria que você contasse um pouquinho. Então, eu sempre estudei em colégio de freiras, né, das salesianas. E quando eu terminei o ensino médio, eu fui para ser religiosa, né? Eu sempre tive vontade mesmo de ser freira. Então, até meus namorados que eu tinha, eu falava para eles: olha, eu vou ser freira. E tinha um que a minha mãe era doida que eu casasse com ele, e ele também. Só que eu falava para ele: não tem jeito, eu já escolhi meu caminho. Sim. Né? E nessa experiência do ser religiosa, né, que eu fui, foi um momento para mim muito grande. Lá foi onde eu fui apresentada às primeiras terapias holísticas, porque eu tinha uma mestra chamada Irmã Lucélia, né? Hoje ela trabalha aqui no Coração de Jesus, e ela era muito adapta a isso, né? Vamos para essas curas mais holísticas, né? Então, na época, tinha aquelas mulheres da biogenética, né, que é das varinhas, que o pessoal conhece, que pela varinha, que é a radioanestesia, sim, né, pelo pêndulo, a varinha, você vai vendo quais são os sintomas daquela pessoa, o que ela tem, o que não tem. Mas ela trabalhava mais direcionada à saúde física. Entendi. Não era tanto emocional. E aí elas davam o chá, a argila, né? Então a gente sempre viveu nesse clima. Nos nossos primeiros cursos de coach, essas coisas, foi tudo no convento. Na época, no Brasil, nem se falava em coach, né? Entendi. Quando a primeira irmã saiu fora do Brasil para fazer, e aí, assim, e foi trazendo. Pra vocês verem, né, gente, como que é, ó. Lá dentro de um grupo religioso, né, de uma instituição religiosa, as pessoas buscando ali alternativas, né, para saúde sfísica, e também já buscando técnicas para o autoconhecimento. Exato. Olha só, era isso já mesmo. faz tempo, né? Porque na mente, assim, na mente delas, a gente precisava estar bem para servir melhor a missão.
né? E elas não estão erradas, é exatamente isso. Então, toda vez que tinha essas questões da terapia, quando começou o Cone, né? Tudo isso elas adaptava assim a PNL. Nós trabalhamos muito a PNL para atendimento dos alunos, né? Sim. A neurolinguística. E então, dentro dessa atmosfera, a gente já ia vendo tudo isso. Entendi. Antes de eu sair, que eu acho que eu tive a crise dos 30, chegou um momento que eu olhei e falei, gente, se eu morrer hoje, eu não tenho filho, não tenho nada, eu vou ficar esquecida. Bem, gente, tem 12 anos que eu saí e ainda continuo. Não foi embora, não. Tem bronca para resolver aqui ainda. Mas ainda continuo sem filho, né? Você tem tanto BO pra você resolver, Tatiana? Aí eu fiz o meu primeiro curso de hipnose, né? Que foi lá em Laurentino, são as irmãs franciscanas, elas têm uma casa espiritual lá para isso, né? Então elas fazem esse retiro 2 vezes ao ano, e são 4, mas são 2 etapas, né? Então, da primeira etapa elas fazem 2 vezes, segunda etapa 2 vezes ao ano. E é um retiro assim que a gente fica bastante tempo lá. E tem não só a hipnose, mas elas têm uma técnica. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que ele faz essa técnica aqui, que é uma técnica de respiração, para tirar as dores emocionais pela respiração. É dolorido. Teve até um padre que fez comigo, daqui de Cuiabá, e ele queria que a gente reproduzisse esse curso aqui, né? Aí eu falei para ele, não é assim, a gente precisa de um espaço, porque lá elas têm um espaço todo preparado, né? Sim. E dentro da hipnose, as irmãs eram muito fera, e eu fiquei apaixonada com aquilo. Foi lá dentro que elas me falaram, você é médium. Eu já tinha isso aí, mas como eu estava dentro da Igreja Católica, e nós sabemos que isso para eles, né, não é tipo assim, esquece que isso aí é assunto para ser conversado. Exato. Ponto, tá tudo bem. E ela conversou comigo, porque elas são umas irmãs bastante abertas mesmo, né, como elas precisou, e quem trabalha nessa área, ela precisa ser espiritualista. Se alguém tiver muito arraigada a uma religião, né, não dá certo. Não dá, né? É o universo, é a vida. E ela foi conversando comigo em relação a isso. E ela falou, porque numa sessão hipnótica, eu saí de lá e fui em outro lugar. E ela percebeu que não era hipnose. E eu achei ela muito fera, porque para perceber uma coisa que... Sim. Entendeu? E eu fui ver umas amigas que estavam conversando sobre mim. E aí até quando eu voltei, eu perguntei, assim, elas falaram, sim, é isso Nossa, mesmo. Tatiana, que medo agora de você. Não vou falar mais de você, não. Tatiana, fala só bem. Já pensou, você vai lá no lugar Amor, não pode falar da Tatiana lá em casa, viu? Não fala mal da Tatiana, vai lá. Que é a mediunidade de teletransporte, né, que fala, né, que a alma sai e ela se desdobra e vai. E aí é exatamente isso, né? Se eu estiver pensando numa pessoa e eu quero saber como ela tá, eu faço esse desdobramento, né? E aí eu comecei a desejar, a conhecer mais sobre isso. Até para poder ficar mais fácil lidar com, né? Uhum. E quando eu saí, não foi assim, eu saí do convento, já fui mexendo com isso, não, eu ainda tinha esse desejo de voltar para a escola, tal, e fui trabalhando nesse sentido, né, e fui estudando as minhas mediunidades, fui vendo, e já fazia esses papéis todos com os jovens, que eu trabalhei mais de quase 30 anos com jovens, fazendo retiro, trabalhando com formação espiritual de professor, de funcionário. Então eu fazia essas coisas tudo com eles, né? Então quando os jovens tinham algum problema, para mim era muito fácil, né? Que eu lia os olhos deles e eu falava para eles, vocês vão me contar, eu quero que eu conte. Eles falavam, e me chamavam de bruxa, né? Me chamavam de bruxa por conta disso, mas sempre tive essa sensibilidade, né? De perceber, de olhar, de ir mais fundo, e isso me ajudou muito para ajudá-los. E aí você veio estudando, né? Você começou a estudar tudo, hipnose. Sim.
Aí veio vindo. Aí foi uma coisa, e diz que é viciante, né? É viciante, Vai viciante, uma atrás da outra, né? Vai indo uma atrás da outra, né? Exatamente. Por isso são muitas técnicas, porque assim, na hora que a pessoa vem para você, a gente geralmente faz a radioanestesia, né? Que é dentro do pêndulo, a amnésia, que a gente vai vendo o que a pessoa precisa de tratamento. É bem interessante, a Tati faz o pêndulo, né? Uma corrente assim, ela tem uma pedrinha, aí ela pergunta, né? Que tipo de tratamento aquela pessoa precisa, porque é uma dúvida muito comum, né? Qual terapia é melhor pra mim? Aí eu também tinha essa dúvida, gente. Então fica tranquila, só falar com a Tati que ela vai te falar. E aí ela vai com o pêndulo dela, assim, né? Aí um dia eu tava brincando com a Tati, que eu pego a minha caneta, que eu tenho uma caneta com abacaxi na que representa as minhas clientes, aí eu pego assim, qual que é o problema que eu vou resolver hoje de você, né, que eu brinco com ela, de gestão de tempo, organização financeira, aí a Tati falou, vou arrumar um pêndulo pra você, eu falei, não, Tatiana, não, deixa só pra você, já tem muita função. Ainda vou arrumar, gente, que vai ficar... Olha lá, qual que é, o que é pra responder, o que é pra resolver aqui hoje? Não adianta mentir, né? Não mente que o negócio aqui vai mostrar. É porque as pessoas, às vezes, assim, com a nossa conversa com a pessoa, a gente já vai sabendo, mais ou menos. Né? Mas aí a gente vê qual é a espiritualidade. Tudo é espiritualidade, né? Sim. E o pêndulo, ele vai a fundo. Por isso que a biogenética usa muito o pêndulo, usa muitas varinhas, né? Que é aquela... Sim. Que busca a energia de água, e nosso corpo é 75% água, então é muito fácil detectar aquilo que não tá legal na gente, né? Sim. Então aí eu comecei, mas uma das coisas que eu me encantei primeiro pela holística foi a constelação familiar. Aí teve uma época que com o começo assim, da pandemia, uma amiga minha chegou e falou, eu tô vendo que você não tá muito legal, eu quero te ajudar, mas eu quero te fazer algo maior, né? E a Laura, né? E ela falou assim, eu tenho uma amiga, eu tô até meio assim de falar pra você, porque tem alguns católicos que não aceitam, né? Aí eu falei pra ela uma frase que minha mãe dizia, tudo aquilo que é do bem, seja bem-vindo, né? Porque quando a minha mãe não estava muito bem, indicaram pra ela na verdade, uma amiga minha que chegou pra mim e falou assim, olha, lá no Pedra 90 tem um médico que ele é espírita, mas ele tá fazendo cirurgia espiritual nas pessoas, as pessoas estão ficando bem, estão se curando, né? E aí eu falei pra ela, mãe, vamos lá pra ver seu coração, né? E ela falou assim, não sei se você vai aceitar, tal. Ela falou, minha filha, tudo que é do bem é bem-vindo. Verdade. Lógico que eu vou. Tudo que é do bem é bem-vindo. E aí ela fez tratamento, tudo lá, e realmente o coração dela ajudou muito, né, assim, ela morreu, foi do pulmão, mas e engraçado que na época que ela tinha falecido, um mês antes, ela tinha ido ao médico, e o médico falou pra ela, dona Lazinha, dona Antônia, né, o seu coração tá forte, tá bom, né, dele a senhora não morre não, mas vai cuidar desse pulmão, né. Então foi assim, não deu tempo desse cuidado, né? Mas, e aí ela me apresentou a constelação. Né? E aí eu fui... Aí foi um caminho sem volta. Aí foi um caminho sem volta. Gente, a constelação, ela é assim, eu vou trazer um depoimento assim, rápido, que assim, eu conheço as terapias, sou muito curiosa, fico, né, estudando. A minha mãe foi terapeuta, né, em vida de Barra de Axis, que foi uma terapia também, que foi onde a gente já começou esse movimento de estudar sobre energias, tal, que minha mãe sempre estudou. E a gente começou a entender que era vinculado, né? Que não adiantava eu vir para um processo de ação com a pessoa se ela não buscava alguma terapia, alguma coisa que conectasse com essa, como diz a Tatiana, com a parte de dentro ali do iceberg, né? Então, eu estava trabalhando ali a ponta, em cima, mas se a gente não estudar embaixo o que é que traz esse autoconhecimento, né? E esses processos terapêuticos. E a constelação, ele é muito interessante porque ele fala de você, é uma terapia que fala de você contando a sua história em relação às pessoas que trouxeram você, que são seus pais, e as pessoas que trouxeram os seus pais, e as pessoas que foram cruzando o caminho de vocês, como os irmãos, os primos, né? E até irmãos ou filhos que nem chegaram a existir. Olha só que interessante. Então, a constelação, ela conta a tua história, e nisso de contar a tua história, que é você mesmo que conta, na verdade, mas ali vai aparecendo umas coisinhas, umas pedrinhas que você vai deixando.
Enfiando debaixo do tapete, é uma palavra que você não gostou e deixou pra lá. É uma ação que te incomodou ou que você incomodou, mas você também não foi atrás pra resolver, né? Então você vai deixando esse monte de pedrinha que aí vai pesando, né? E chega uma hora que você faz isso na vida, não aguento mais, as coisas não andam, os treinos não dá, como assim não dá certo? E aí quando você vai lá para fazer uma constelação individual ou em grupo, você começa é por isso. Olha, e aí quando você entende, você fala assim, não acredito que era só isso, dá até raiva, né? Exato. Ai, que raiva que eu fiquei presa nisso. Aí hoje a gente fala assim com leveza e a gente nem falava antes sobre isso. A gente ignorava alguns fatos, né? E eu acho que a constelação, de forma bem assim, chúcara, talvez a constelação mereça uma explicação melhor, mas de uma forma muito simples para você entender. Nada mais é do que a sua história sendo desenrolada. Exatamente. Põe para fora os babados, sabe? Quando põe os babados na mesa, desde assim, os pequenos aos grandes. Exatamente. Porque parece que o pequenininho, mas todo faz diferença. O fato do seu pai te olhar, né? E a constelação diz que o primeiro olhar do mundo que nós temos, até do nosso pai, é pela mãe. Então você pensa uma criança que nasce num contexto que a mãe teve um filho e foi abandonada então olha o contexto que ela já vai vindo. Todo homem abandona, aí a gente cria essas crenças. E aí a gente começa um relacionamento e se aquele homem não me abandonar, eu arrumo um fato para ele me abandonar. Que a gente está condicionada a isso. Eu preciso honrar minha mãe. Ela foi abandonada, eu preciso ser abandonada. Quem abandona, né? Quem é abandonado, abandona. Eu fui abandonado pelo meu pai, eu preciso abandonar. Olha só. Forte isso, né, gente? Um negócio. É o amor cego. E é aquela coisa, dentro da constelação, tem uma frase que ela representa muito bem isso. Tudo aquilo que é excluído, ele retorna, de uma forma ou de outra. Né? Então, aconteceu uma morte lá no meu sistema, e quando acontece do meu sistema matar alguém, pela lei de Bert Hellinger, pela lei da constelação, aquela pessoa que foi morta pelo meu sistema, ela inclui ao meu sistema. Meu sistema precisa curar ela. É verdade. Ela começa a pertencer ao meu sistema, aquela pessoa. De um jeito ou de outro? De um jeito ou de outro. Então ela precisa ser vista. Precisa ser pedido perdão, eu sinto muito, eu não sabia, ele te matou, mas é isso, a gente precisa fazer esse processo. E tudo aquilo que é aceito, tudo aquilo que é aceito, não, aconteceu isso mesmo, eu fiz isso, tudo aquilo que é aceito é libertado. Gente, isso é muito óbvio. Por exemplo, na vida, você errou com um cliente, errou com alguém da tua família, você errou. Às vezes você nem percebeu que você errou. Você falou uma coisa lá que não fez sentido. Mas quem é magoado, não esquece. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. A pessoa que apanha, ela não esquece. Ela fica remoendo aquilo. Enquanto você não chega e fala assim, tá acontecendo alguma coisa? Você tá chateado comigo? Aí a pessoa fala, não, é que aquela hora você passou e fez isso e não me deu nem atenção. Perdão, desculpa, não era a minha intenção. Eu tava com pressa, eu não achei que isso ia te... E quando você recebe isso, me desculpa, não foi por mal. Você tá assim, ó. Aí a pessoa fala, aí você faz assim. É porque a pessoa só quer ser vista. O ser visto dentro da congregação, da constelação é muito forte, essa palavra. Eu vejo você. Eu sinto muito. São palavras de empoderamento mesmo. E aquele filme, o Avatar, ele coloca, eu vejo você como eu te amo. Então quando você tem a capacidade de olhar o outro, realmente, sem julgamento, você ama aquele outro. Falando em constelação, para você entender um pouco mais, tem alguns pontos que eu vou trazer para você. Você pode entrar em contato com a Tatiana para você fazer uma constelação sozinho, só você e ela. E eu recomendo que seja oculta, porque ela é maravilhosa. Ela não tem como você sabotar. Ou você pode fazer, vir assistir. Tem o em grupo também, né, Tati? Que a gente faz aqui na Casa Rosa, uma vez por mês. Essa em grupo você pode vir só assistir para você entender, que é um caminho legal.
e de certa forma você já vai começar a ser trabalhado algumas, porque a história do outro sempre repete alguma coisa, está conectado com uma história nossa, então faz sentido. E se você não quiser ser a constelada, né, a pessoa que vai fazer, você só de estar ali fazendo a parte dos papéis, né, porque é um psicodrama, é um teatro, já começa a fazer sentido para você e você vai entendendo. E se você, antes disso, antes de chegar nesse ponto, quiser entender um pouco mais, uma série super legal, Netflix, foi por lá que eu comecei, igual lá na Doutrina Espírita, eu comecei lendo Zíbia Gasparetto. Eu acho que todo mundo na vida começou com isso. A Zíbia Gasparetto era a porta de entrada para o espírita, né, os romances de Zíbia. Então, trazendo para a constelação esse papo, né, a porta de entrada da constelação, Uma Nova Mulher no Netflix. Assistam. Abençoada essa pessoa que escreveu essa série. Muito. Porque abriu o olhar das pessoas, né, para isso, porque desmistificou, não tem a ver com religião, e aí acho isso fantástico, porque aqui na nossa roda temos católicos, evangélicos, nós temos colegas que não frequentam religião nenhuma, que não crê, tem os espíritas, tem as espiritualistas e tem gente que às vezes vai mais de uma, né? E eu acho tão bonito esse respeito, né? Falando de respeito, até sábado nós estávamos no show do Padre Fábio de Mello, tava eu, Dolly e Karina. Eu espírita, Dolly evangélica e Karina católica. E curtimos o show maravilhoso. Então não tem a ver com religião, gente, porque como diz a mãe de Tatiana, se é do bem, por que não? Seja bem-vindo, né? Fique, né? A gente precisa entender isso. A religião, gente, é como se fosse só a escola que você está fazendo a língua. Vou dar um exemplo bem simples. Fisk e Wizard. E elas ensinam o quê? Inglês. E espanhol. Fisk tem um método, Wizard tem outro método. Mas qual que é o objetivo? Ensinar pessoas a falar outra língua. Para poder, quando for para um país, né, poder se virar, ou para o próprio conhecimento. Gente, todas as religiões levam a Deus. Levam. Porque de verdade, eu não conheço nenhuma religião, eu já ouvi até alguns best-sellers falando sobre isso, que ensina a fazer coisa errada. Você conhece religião que ensina a fazer coisa errada? Não. Religião prega amor. Se a religião não está pregando amor, não é religião. Exatamente. É outro nome. Desconfie. Fica esperto, não é religião, tá disfarçado, tá usando bandeira errada. Religião prega amor. Só que uns vão falar, tem que vir domingo, tem uma imagem, nós temos uma música X, nós temos o ritual Y. É ritual de concentração. E tudo, se você parar para pensar, leva o quê? A meditação. Todos os rituais, quando a pessoa está orando, com o olho fechado, cantando, louvando, não importa. Ela está falando de amor. Então, assim, todas as religiões levam amor. E antes de você falar besteira, visita. Antes de você falar mal do evangélico, visita a igreja dele. Antes de você falar mal do católico, visita a religião dele. Antes de você falar mal do espírita, ou da umbanda, ou do espiritualista, vai lá conhecer primeiro. Aí depois você fala com propriedade. Depois que você for lá e te fizer mal, e você vê uma coisa errada, aí você fala mal. Porque aí você viveu a experiência, não fica falando, não fica comprando mentira da internet, porque inclusive não tá nem vendendo, eles estão dando na internet, é doado as mentiras. Então presta atenção no que vocês estão falando, porque isso daí, além de hoje ser intolerância religiosa, preconceito, isso daí é muito feio, gente, isso daí é atraso de vida, tá? Fica a dica. Aí, Tati, voltando aqui, assistam Nova Mulher Netflix, não esqueçam, tá? Desculpa aí, baixou aqui a fala. Aí, dentro disso, Tati, cai só pra vocês entenderem agora, pra me fechar. Coitado, o cinegrafista tá até cansado lá, tá com as costas até doendo. Mas só pra vocês entenderem, conheci Tatiana, aí falamos do trabalho de Tatiana, até anotei umas coisas aqui pra gente ter papo depois que acabar aqui. Aí Tatiana veio pra cá, né? E aí eu quero que a Tatiana conte dessa experiência pra ela, quanto que isso mudou. Tatiana veio pra cá a convite da Dai, que é uma parceira, amigona nossa. A Tati convidava você fazia muito tempo pra vir, né? Você trabalhou com a Daiane Trabalhei lá na CDP, né? E aí você apareceu no mês de agosto aqui. Foi. Na Casa Rosa, no Sextou das Conectadas. Eu vi a fotinha dela, eu falei, e daí, esse evento aí? Aí ela falou, não, Tati, é muito bom, vem aqui que eu quero que você conheça a Viva e não sei o que, tal. Eu falei, então tá bom, então eu vou. Me manda a localização e eu vou. E cheguei aqui, me senti em casa já, me identifiquei bastante, a energia, tudo, e fui ficando.
foi ficando e fez eu presa e entrou pro Conexão. E como é tudo isso, Tati, pra você? Assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, primeiro como mentorada. Eu queria que você trouxesse essa experiência. Como é pra você, se você quiser aí, ô cinegrafista, pegar um celular aí, aproveita aí a ocasião aí. Eu queria que você trouxesse pra mim essa experiência de ter alguém acompanhando você, porque você acompanha muita gente. Você é a que acompanha, você é que trata muita gente. Como é ter alguém te conduzindo na sua jornada empreendedora? É um alívio, é uma abertura de caminhos, tá? Porque é aquilo que você não consegue enxergar, alguém consegue. E quando a gente vê aquela situação do lado de fora, você tem uma visão mais ampla, né? Então é um caminho mais seguro. A mentoria me trouxe clareza, me trouxe segurança no meu caminhar. Ah, Tati, você tá insegura? Não é, mas é que parece que você visualiza aquele caminho com mais segurança, com mais clareza, com mais abertura e começa a se apaixonar ainda mais por aquilo que você faz. Começa a se sentir mais, né, firme, né, em relação àquilo que você está fazendo. É uma mão segura, gente. Minha empresa foi uma mão segura e sempre que a gente está, por isso que a Vivi tem que continuar, né? Não é só 6 meses. Não, a gente já vai falar sobre isso. Porque quando a gente dá assim, parece que deu um labirinto, é ela que vai, não, peraí, olha, parece que a voz dela vai falando, agora vem por aqui, vira aqui. Não faça isso, vai por aqui, né? Quando você perceber, você já saiu daquele labirinto. Então, assim, em todos os sentidos, me trouxe grandeza na minha caminhada. Uau! Me trouxe segurança, porque aqui a gente não encontra só algo profissional, encontra algo assim mais profundo, espiritual. É uma terapia empreendedora. Exatamente. É isso aí, inventei um nome agora, uma profissão. É uma terapia empreendedora. É a religião do empreendedorismo. Não, eu vou falar igual Allan Kardec, não é uma filosofia, não é uma ciência, não é uma religião, é um nome que ainda a gente, diz que não, os espíritos falam que não tem nomenclatura para muita coisa, porque a gente não consegue entender, né? O nosso vocabulário ainda está muito pobre, né, para poder trazer. Então, gente, é uma terapia empreendedora, uma religião empreendedora, eu não sei o que é, vamos lá, caminhando. É uma coisa assim, Dom Bosco tinha uma palavra para um dos 3 pilares dele, que ele tinha na congregação dele, tinha 3 pilares, né? Religião, como que fala? A religião, o sistema preventivo, né? Que ele previa tudo, né? Então, em vez de você pegar um jovem que já lá é bandido, não. Por que não fazer com que esse jovem não se torne bandido, né? O sistema preventivo. E tem uma palavra que nem foi traduzida em outras linguagens, só fica no italiano, que é amor e violência. Porque ele fala assim que é muito mais do que simplesmente amor. É algo grandioso. E é esse papel da Viva. Ela é esse amor e violência. Ela consegue captar a essência da pessoa e ajudar. Que lindo, obrigada, Tati. Você é luz na minha vida. E aí o Conexão, e a sua relação com Conexão, com o grupo, o quanto isso é bacana, o quanto você sente que isso é importante para as mulheres? A conexão, já diz o nome, né? Sim. É uma conexão de almas ali, é muito maior. Então, você cria uma essência de interação, uma ajudando a outra, uma apoiando a outra. Então, eu vejo assim, os apoios até nos mínimos detalhes. Verdade, né? Quando uma posta uma coisa, a outra reposta, a outra curte, né? Então, está sendo uma coisa verdadeira. Você vê que não é uma coisa forçada, um grupo forçado. Vocês têm que fazer isso. Não, existe essa abertura. Então, quando vai numa feira, quando vai num lugar, você encontra, por acaso, em algum lugar, realmente assim, é um grupo de amizade, de família mesmo. Que lindo, você vê que vai além, né? A gente fala de empreendedorismo, aí a gente está falando de amizade, a gente está falando de família, a gente está falando de religião, de terapia, ou seja, que a gente acaba vivenciando um pouco de tudo. É um apoio, né? Você percebe que a outra também está assim, que a outra está assim, e aí, se essa conseguir, não, eu também consigo.
E é uma corrente. E às vezes elas chegam não muito bem, aí chega quem encontra pior que elas. Daí ela já pega o caquinho delas, o pouquinho que elas têm, já vai ajudando outras pessoas. E exatamente, é sobre isso. Gente. Então, quero convidar vocês para várias coisas. Agora, vou finalizar fechando minha fala aqui já para vocês. Eu quero convidar vocês para virem nos nossos encontros aqui do Conexão e para conhecer o trabalho da Tatiana também. A gente vai deixar aí na legenda o Instagram da Tati. Lá tem o telefone para vocês entrarem em contato. Pra vocês conhecerem um pouquinho do trabalho da Tati. Ela atende online, atende presencial, tem trabalho em grupo, tem trabalho que é individual. Ou seja, e não precisa preocupar, porque muitas vezes quando vocês chegarem para perguntar para a Tati, ela já vai saber, ela tá esperando vocês, então vai vir o que é certo para vocês e não precisem ficar preocupados, porque tudo é muito discreto, né? Acho que em terapia a gente tem que entender, acho que o que acontece na terapia morre na terapia, né, gente? Exatamente. É o momento que você realmente precisa pôr para fora aquilo que você não fala para ninguém, muitas vezes. É o seu momento, façam terapia, gente, terapia é importante. Tati, gratidão. Gratidão, sempre estar com você é muito bom. Gratidão, Hugo Farias, mais uma vez. E hoje eu sabia que eu ia judiar de você sentado nessa cadeirinha aí, né? Muito obrigado por sempre estar aqui, não só gravando, porque gravar é a coisa mais simples que ele faz, eu acho. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer. É o apoio, é o suporte, é a correria, né? A logística, a execução do que é feito, o suporte que ele dá não só para mim, mas como para todas as mulheres. Com toda certeza. Essa vontade de aprender, de querer melhorar. Esse sorriso está sempre disposto. Eu nunca vi o Hugo bravo, né? Eu vejo ele às vezes correndo, né? Mas nunca, sempre com esse sorriso, sempre bem-humorado, sempre acolhedor. Então, parabéns para você, continue sendo esse cara 10 aí para mim, para todo mundo, e vai melhorando, porque a gente quer ficar rica, então vai ficando mais próspera, então vamos melhorando ainda mais, amém, porque a gente tem que ajudar mais gente, eu preciso de dinheiro para ajudar mais gente. Exatamente. Foi isso que minha terapeuta falou, se você já ajuda sem dinheiro, imagina com dinheiro. Então eu estou trabalhando para a gente criar uma estrutura para poder atender mais e mais pessoas e trazer mais conhecimento, porque o conhecimento liberta, né? Já dizia, não sei, lembro mais quem fala, então vocês vão ver, vai lembrar quem que é, mas o conhecimento liberta. Essa frase nunca fez tanto sentido em toda a minha vida como do ano passado para cá. Todas as vezes que elas aprendem algo, elas se libertam das caixinhas e vai abrindo as outras caixinhas, daí a pouco elas saem da caixa. Mas através do conhecimento. Enquanto a gente não tem conhecimento, a gente fica refém das situações, das pessoas, de tudo. A gente fica refém de um casamento, que às vezes nem é tão ruim assim, mas a gente acha que é. A gente fica refém de um serviço, que às vezes nem é o que faz a gente feliz, né? Exatamente. E é bem isso. Então, gente, minha gratidão pra você que nos acompanha. Gratidão, Tatiana. Gratidão. Tá bom? Sigam aí, gente. Tatiana, beijos, tchau pra vocês e até a próxima.